Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Fiquei imaginando se Paulo Leminski reaparecesse e fosse informado da existência da pedreira Paulo Leminski. Primeira frase dele: que homônimo importante que eu tenho, quem é ele? Não seria assim. O Paulo visitaria a pedreira e reclamaria: quem deixou que botasse o meu nome numa coisa tão pequena? Não seria assim. No meio da visita, ele perguntaria sobre os grandes shows da pedreira. Reclamaria de algumas bandas, de quase todas, e de tudo mais. Paul McCartney e José Carreiras? Não seria assim. Ele caminharia em silêncio pela pedreira deserta numa tarde de chuvisco. À noite, num bar, mostraria o resultado. Um poema, escrito num papel borrado pelo chuvisco, mas dá para ler nitidamente a palavra Curitiba. Estamos aqui com mais um podcast falando das Crônicas de Alhures do Sul. E hoje eu tenho uma ilustríssima convidada aqui, Carmen Sunier, jornalista. Ilustríssima nem tanto, né? E estamos aqui para falar de Curitiba novamente e dos amigos, né, do Caram e de como ele via Curitiba. Aí essa crônica ele cita o Leminski o tempo todo. Você que conviveu tanto com ele, como é que era essa história? Eu lembro quando a gente fazia a terceira edição à noite, como eu já tinha te contado antes, normalmente a gente derrubava a pauta que estava prevista para aquela noite e criava outras coisas. E uma das coisas que volta e meia a gente fazia era ouvir o Paulo Leminski. Porque o cara era amigo do Leminski, então quando tinha, assim, um assunto nacional, mesmo que não fosse da área de literatura, enfim, mas que a gente assim, que a gente imaginasse que poderia gerar alguma polêmica ou ter algum comentário importante, assim, que fosse render rede nacional, a gente ia repercutir com o Leminski. Era uma coisa muito próxima que eles tinham, acho que era uma relação divertida, né? Então, volta e meia, a gente ouvia o Leminski, e a casa do Leminski, lá no Pilarzinho, era uma casa de madeira, assim, cheia de livros por tudo que é lado, né? Acabava sendo até um espaço confortável para a gente, porque, né, a gente estava sempre lá. Os repórteres naquele período éramos eu e o Ney Hamilton. Então, uma semana ia o Ney, outra semana ia eu, a gente volta e meia estava lá ouvindo o Leminski. E isso por conta desse relacionamento do Caram com ele, né? Acho que eles trocavam muita figurinha, imagino, né? E devem continuar trocando. Estão trocando figurinhas e tomando Heineken em outros lugares agora. Mas eu acho muito curioso como ele transformou o Leminski num personagem. Uhum. Não que o Leminski não fosse, né? Não que meu pai não seja um personagem também. Mas ele tinha essa propriedade de transformar qualquer pessoa num personagem de uma crônica dele. E entrar na psique desse personagem e como é que o que o Leminski diria? O que o Leminski diria, né? Isso, é um pouco isso, né? Ele se torna o personagem também, né? Nesse exercício que ele faz. Mas ele constrói a imagem ou esse desenho do Leminski a partir do que ele conhece da pessoa. Então, de novo essa mistura, né, do que é informação real e com o que ele constrói com a imaginação, né? Ele tem essa dualidade divertida, essa leveza, né? E até porque é isso, né? Ele não faz críticas. Exato. Ele toca em pontos com leveza para que você faça a crítica, você faz a costura, né? Isso também é um respeito jornalístico, digamos assim, né? Você não está ali para fazer a cabeça da pessoa, você está para colocar informações para que ela decida, né? É por isso que a gente procura sempre várias fontes sobre o mesmo assunto, né? Para colocar para as pessoas, né? Várias formas de ver a mesma cena, né? Para que elas decidam, enfim.
tenham uma opinião própria. Esta é, idealmente, a ideia do jornalismo. E ele faz isso na literatura. Então, eu acho que isso torna muito interessante, assim, né? Toda essa linguagem do Carepa. Essa mistureba toda que é muito legal, né? A gente até tinha falado que no outro episódio que a gente gravou, que as Crônicas de Olivos do Sul, a gente tem o cara cronista, tem o cara escritor, que ele cita livros dele, mas a gente não tinha falado ainda sobre o cara jornalista, né? Que era justamente isso que você comentou, que ele tinha esse compromisso com os fatos. Com os fatos. Mas né? a forma de mostrar esse compromisso podia ser mais divertida. Que podia ser um pouco mais leve, né? Ou, claro, tem assuntos que absolutamente não podem ser leves, mas o exercício é sempre procurar colocar de uma forma que a pessoa consiga entender, né? É tocar um pouco na sensibilidade, né? Para que ela abra os ouvidos, né? Ouça o que você está dizendo, porque esse é um grande desafio, né? Que você está fazendo televisão, a pessoa que está em casa, né? Ela está ali, tem a panela de pressão, o telefone está tocando, o cachorro está latindo, você tem muitas distrações, né? É difícil você focar na informação. Por isso que nessa época, década de 80, hoje as coisas já mudaram muito, mas era importante, por exemplo, que a gente não usasse brincos grandes, cores extravagantes e tal, que era para não roubar a atenção do que você, repórter, estava dizendo, né? Havia essa preocupação. Mas, em geral, era muito isso, assim, como é que você atrai a atenção para o que você está dizendo, né? E aí o Caran acabou brincando com esse atrai a atenção literária, atenção jornalística, atenção teatral, né? O grande momento do teatro em que está essa ligação, assim. Você falando isso, pensando na crônica, fica muito nítido, né? Porque o Leminski é um dos nomes que tem maior reconhecimento da literatura da nossa cidade. E aí ele coloca ali, o que o Leminski pensaria? O Leminski pensaria isso? Não, isso não. Então o Leminski pensaria aquilo. Não, então Leminski pensaria isso aqui. Não, isso também não. E o ápice da crônica é dizer que o Leminski faria um poema. Sim, que em tese não é nada mais do que o Leminski faria, o ofício. O ofício do poeta, do escritor. Do poeta. E ele tinha também uma relação com o Dalton Trevisan. Sim. Né? Eu lembro, meu pai tinha uma banca na Galeria Lustosa. Então, ele nos contava, quando era vivo ainda, que o Dalton, quando começou a escrever, publicar e tal, ele levava livros lá que ficavam em consignação, né? Então, volta ele passava para ver se algum vendeu e tal, não sei o quê. Então, imagino eu que tivesse alguma memória, assim, da imagem do Dalton de pequena. E sei que, desde então, ele fazia as caminhadas pela 15. E uma vez eu perguntei para o teu pai, né? Eu falei, você não vai arranjar nunca uma entrevista com o Dalton? Ele disse assim, e que graça teria, né? Que graça teria? Porque essa mística, né, sempre foi tão importante e tal, e acho que todos que escreviam ou que eram jornalistas na época, mesmo os cidadãos de Curitiba, todo mundo deixava o Dalton lá, né? E assim, aí eu tenho uma história com o Dalton, que eu já contei em 2 episódios aqui desse podcast, mas cabe contar de novo. Eu estava no Café da Guignone com meu pai, ali na Rua 15, e aí eu tinha, sei lá, quantos anos eu era, piá, como se diz aqui, e nisso chega um cidadão, começa a conversar com meu pai, e acha que meu filho Bruno, oi, tudo bem? Fiquei ali na minha, conversou, foi embora. Aí eu não tinha ouvido o nome, né? Quem que era esse cara? Meu pai era o Dalton Trevisan. Por acaso você conheceu o vampiro? Eu falei, você não me avisou para eu olhar para o rosto dele, não tinha foto dele na época. Você não me avisou para eu olhar para o rosto dele, para eu tentar salvar a imagem do rosto dele. Mas justamente mantendo essa mística, ele não ia falar, olha filho, esse aqui é o Dalton Trevisan. Até porque ia criar um desconforto, né? Enfim, eu tenho uma história que não tem nada a ver com o Caran, mas lembrança do Dalton. Bom, agora todo mundo sabe onde ele morava, né? Não sei se todos sabiam na época. Não sabiam. Mas eu me lembro de estar subindo ao Baldino, estava de carro, e aí, pela primeira vez eu vi aquela janela, aquela que fica na quina das 2 ruas, assim, aberta, o Dalton com uma camisa jeans,
encostado assim na janela, com um cachorrinho assim, um vira-latinha, lembro bem. Parado ali, era um dia de sol, acho que ele estava na janela pegando sol como qualquer cidadão comum. Quando eu passei, né, eu não estava dirigindo, virei para o Adilson e falei assim, o Dalton Trevisan está na janela. Ele disse, não acredito. Deu uma volta na quadra porque ele queria ver o Dalton Trevisan. Você vê como é que são as coisas? E aí ele falou assim, fotografe. Eu disse, não. E nesse momento eu me lembrei do Caran. Que graça teria? Para quê? Né? Sempre foi muito mais interessante sem a gente conhecer, né? Eu tenho essa imagem dele gravada porque foi um dia bonito, foi uma imagem bonita, mas eu principalmente gravei a ideia de que eu não fotografei, né? E, às vezes a gente não tem que fazer as coisas, né? E acho que talvez isso também seja um pouco de herança do teu pai, né? De respeitar a intimidade das pessoas, o limite das pessoas, porque a gente, como jornalista, tem uma tendência a ser invasivo e achar que tudo pode ser público. E a gente tem que aprender a separar muito bem o que é público e o que é privado, e esse é um exercício, né? Um exercício que talvez ele tenha feito muito antes da gente e nos forçou a fazer sempre, porque ele vivia essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que ele noticiava, ele também era notícia. Eu fiz entrevista com ele quando ele lançou o livro, né? Ele ganhou o Cruz e Souza, ele foi notícia muitas vezes, né? Então acho que ele estava do lado de lá, estava do lado de cá, isso era um exercício típico do Caran, né? Tá em vários lugares. No fundo ele era mesmo um personagem, né? Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.